Buenas tardes. Creio que buenas tardes é a única palavra que vou falar em espanhol. Daqui para frente vamos falar em português. Vou tentar falar um pouco devagar para vocês compreenderem o máximo possível. Queria agradecer ao Fernando, a Carmen e a toda a associação aí pelo espaço que vocês estão nos cedendo para poder trazer um pouco da nossa experiência técnica brasileira, da experiência que a gente tem no ramo da impermeabilização. Eu sou arquiteto formado em 2007 pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde eu habito, no Brasil. Já trabalho com a impermeabilização desde 2006, entrei como trainee e já tenho aí quase 20 anos de mercado como projetista e consultor de impermeabilização. Tenho aí o tempo de 20 minutos para poder falar um pouco de toda essa experiência de 20 anos. Vou tentar consolidar da melhor maneira possível. A nossa empresa ela é especializada em projetos de impermeabilização, projeto e consultoria de impermeabilização no Brasil. Já temos mais de 700 trabalhos realizados na nossa região, na região do Brasil, o sudoeste do Brasil. Atualmente, mais de 80 trabalhos só em 2025. Começamos com o nosso sócio majoritário, Firmino, lá na década de 90. É um profissional de extremo capacidade técnica e alto gabarito, e hoje temos duas contribuintes aí, que são nossas sócias, a Fernanda, que inclusive está aqui conosco, e a Tatiane, que é uma outra sócia nossa também. Antes de mais nada, começar a impermeabilização, a gente tem que pensar que a impermeabilização hoje ela é estratégica. Quando a gente vai falar de impermeabilização, temos que falar de economia, e quando a gente tem uma impermeabilização bem feita, um projeto bem feito, a tendência é que a gente tenha uma economia muito mais forte no final da obra, no pós-obra, que é o tema do nosso assunto. Pensar na impermeabilização como emergência é custoso, é um custo elevado. Normalmente, os retrabalhos, a gente teve uma apresentação aí do Daniel, que mostrou um pouco do valor do retrabalho, da impermeabilização, das correções da impermeabilização, quanto nos custa. Então, a gente tem que parar de pensar a impermeabilização como emergência. O papel e o computador hoje, a tecnologia, é muito mais fácil corrigir do que corrigir na obra, que é muito mais caro e muito mais elevado o custo. E pensar em projeto, a gente tem que pensar em projeto porque temos que, em português a gente fala planejar. Em espanhol eu vi muito o pessoal falando de planificar, que nada mais é do que pensar com antecipação. Prever o que vai acontecer no futuro, quais são as interferências que vamos ter na obra para poder evitar esse tipo de retrabalho, esse tipo de correção. A gente planeja férias, se vai para uma praia, se vai para uma montanha, a gente planeja o supermercado para poder economizar com custos, economizar com compra, planejamos o caminho de casa, quando colocamos no GPS qual caminho vamos fazer, e nada mais é do que o benefício da economia que estamos sempre buscando. E na construção civil, nada mais é do que a economia que a gente busca, é a tendência de chegar ao final. A gente tem um custo para os inversores, que acho que fala em espanhol, em português seriam os investidores, os inversores terem lucratividades maiores, terem condições melhores de economia. E por que a gente tem que pensar em projetos de impermeabilização? Primeiro, prevenção de danos estruturais. A impermeabilização, principalmente numa norma técnica que a gente tem no Brasil, que é a NBR 9575, que fala unicamente sobre a forma de concepção dos projetos de impermeabilização, ela fala, em primeiro plano, que a impermeabilização ela é a proteção da estrutura contra a passagem de fluidos. Então, a gente tem que pensar, evitar esse tipo de patologia, evitar esse tipo de dano estrutural, porque isso daí, querendo ou não, está diretamente ligado à vida útil da estrutura. Aqui a gente tem uma obra, acredito que todo mundo aí conhece o arquiteto Niemeyer, é uma obra na minha cidade, uma obra do Niemeyer de 1943, e a gente vê que a condição da estrutura dela é muito melhor do que de uma obra realizada há 15 anos atrás. Esse é um edifício público na região de Belo Horizonte também. Pensar na impermeabilização, a gente também está pensando na conservação estética. A gente viu a obra do Niemeyer, que é uma obra que está com uma condição estética muito melhor, uma preservação arquitetônica muito melhor do que uma obra nova.
Aqui temos outros dois exemplos de obras na nossa região, que são obras também da década de 40, obras antigas que temos boas condições estéticas e estruturais. Aqui, em compensação, temos duas obras recentes também, obras de prédios, edifícios na região de Belo Horizonte, e a impermeabilização ela evita as condições insalubres de saúde. A gente tem que ter esse controle para os usuários, para todos que frequentam o ambiente. Aqui a gente tem um exemplo de uma sala num hospital que está com problema de umidade, então são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está falando principalmente da saúde dos usuários. Outro tema muito importante, a sustentabilidade, acho que ninguém pode fugir muito disso, a gente tem que pensar que o meio ambiente ele precisa desse cuidado, materiais asfálticos que vão ser retornados, que vão ser descartados daí de uma forma irregular. Aqui a gente vê um trabalho também de um refazimento de um detalhe que poderia ter sido pensado em projeto. Esse é um detalhe que a gente usa muito no Brasil para poder fazer o arremate das mantas asfálticas. Se eu não me engano, acho que aqui vocês chamam de membranas asfálticas, não é isso? Lá no Brasil a gente chama de manta asfáltica. E outro grande benefício da impermeabilização, dos projetos de impermeabilização, é permitir estruturas com valores agregados mais altos. Essa é uma casa que eu acredito que seja uma das maiores casas na nossa região já construída. Essas 3 casas marcadas aqui são casas bem grandes, são residências grandes, então comparativo, a gente vê o tamanho dessa outra residência aqui com 8.000 metros quadrados de sistemas de impermeabilização. Essa é uma outra obra que a gente participou também como consultor, fazendo um trabalho de fugas de piscina que tivemos numa região de São Paulo, sudeste do Brasil, uma piscina que tem 900 metros quadrados de área de fundo, área de piso, que também estava com problemas de vazamento, uma piscina com 1.400.000 litros de água, então são estruturas audaciosas, estruturas grandes, de grande porte. Então a vantagem de você ter um sistema que pode ser um sistema duradouro é você ter esse tipo de estrutura. Essa é uma outra obra muito grande na nossa região, essa a gente não participou ativamente, eu estive lá apenas para vistoriar e para conhecer. É uma piscina com mais de 28.000 metros quadrados, uma piscina de ondas que fica aproximadamente 60 quilômetros do litoral brasileiro, ela é bem no interior do país, e é uma piscina que custou 30 milhões de dólares na construção dela. O pessoal usou sistemas de PVC e PAD, que são mantas sintéticas, né? Então, são essas condições que a gente tem. E a grande incógnita da questão toda é a gente trazer para o nosso congresso, que é o tema do nosso congresso, que é a valorização imobiliária, fazendo a redução do pós-venda. E quanto mais a gente pensa na impermeabilização como um assunto preliminar, como um projeto preliminar, a gente reduz esse tipo de patologia com uma perfuração que vai ser feita posterior, se a gente tivesse um detalhe específico disso. A mesma coisa, a entrada de águas em pontos que deveriam ter sido previstos. Então, tudo isso a gente reduz no pós-venda. Aqui a gente vê, inclusive, uma planta crescendo aí na região da impermeabilização pela falta de manutenções futuras. E projetar requer tempo. Para você projetar, você precisa de tempo. Para você criar consciência técnica, você precisa de tempo. E no Brasil não foi diferente. A gente começou a pensar em impermeabilização, a pensar em projetos de impermeabilização em 1975, quando foi criado o IBE, que nada mais é do que o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que é a associação chilena que vocês têm aí. Isso daí foi criado lá em 1975. E a nossa primeira norma que eu comentei sobre o projeto, ela foi criada em 1987. Então, a gente já tem bastante tempo dessa norma no mercado e dessas solicitações no mercado. Apenas em 2005, ou seja, 18 anos depois, que houve a implementação de uma nova normativa que fazia com que fosse obrigatório os projetos de impermeabilização dentro das obras. Então, toda obra deveria ter esse projeto de impermeabilização como um fator obrigatório. Em 2006 foi quando comecei a trabalhar.
2012 foi quando a gente consolidou a empresa a FSCA com um sistema em 2D e atualmente, 2021, começamos a trabalhar com o BIM. Não sei se vocês já tiveram acesso a um sistema de modelação 3D que permite a compatibilização de vários sistemas, e isso daí é um outro fator importante para poder todos conversarem a mesma linguagem. E no Brasil a gente teve essa necessidade de crescimento aí por conta da verticalização. Na década de 60, 70, houve o êxodo rural no Brasil com muita força, então as cidades começaram a crescer muito rápido, a necessidade de proteger as estruturas verticalizadas se fez de uma forma muito importante. Temos um clima extremamente chuvoso, um clima tropical, que a gente precisa ter esse tipo de cuidado para as estruturas. A criação das normas técnicas que traziam a essas exigências de impermeabilização, ações judiciais que começaram a implementar no Brasil. Em 1990, tivemos o início do reajuste das normas voltadas para o Código de Defesa do Consumidor, e elas começaram a pegar muito pesado com as construtoras devido à questão de pós-venda. Então, a construtora recebia indenizações a partir dos pós-venda. E falando de pós-venda, o Brasil, a gente pode falar aí que a gente tem mais ou menos 80% das edificações que exigem o pós-venda, e essas exigências são voltadas para unidades, são voltadas para patologias de impermeabilização e patologias de infiltração. Então, é um número muito alto que a gente teve que começar a controlar um pouco mais para poder a gente voltar ao que eu falei lá no início, que é a economia, que são os benefícios da construção civil para os inversores. Aqui vou passar um exemplo hipotético de uma obra de impermeabilização comum no Brasil, com a membrana de asfalto para uma piscina, com mais ou menos 100 metros quadrados. A gente tem um custo aí de execução inicial da ordem de $10 mil, mais ou menos. Eu transformei tudo para o dólar americano para ficar mais fácil o entendimento de todos. Passado 2, 3 meses, o pessoal da equipe de obra liga falando de uma fuga na piscina, patologias que a gente vê no hormigão, no concreto, patologias perimetrais dentro da estrutura. E isso nos traz a todo esse retrabalho que não estava previsto inicialmente. Temos as demolições, as correções, retirada de escombros, um novo acabamento que deveria ser feito, então são custos extras, trazendo aí para a ordem de $23.500 esse custo. Quando a gente compara o custo inicial e o custo gasto total, a gente está falando aí de mais de 3 vezes o custo inicial previsto pela construção. Então, é um número assustador. Esse número pode chegar até 5 vezes, dependendo do tipo de acabamento, dependendo do tipo de sistema e dependendo da complexidade da patologia. Quando a gente tem um projeto de impermeabilização, o projeto de impermeabilização no Brasil ele representa entre 5% e 10% do valor total da obra de impermeabilização. Então, se a gente vai falar daquela piscina, a gente teria aí um projeto que custaria entre $500 mil, mais ou menos. É um número bem mais reduzido do que os $33 mil finais. Quando a gente compara com o custo total do empreendimento, a gente está falando algo da faixa de 2% a 3% do valor total da edificação da obra. O custo de correções, a gente pode ultrapassar aí os 30% do custo inicial previsto. E quando a gente tem o projeto, os 80%, ele costuma cair aí para 10%, 20% mais ou menos, e com o BIM, o advento do BIM, que seria a plataforma que a gente fala de conversa entre todas as disciplinas, esse número pode reduzir a menos de 5%. Falando um pouquinho do BIM, só para quem não conhece, é uma plataforma 3D que você compatibiliza todas as estruturas, todas as disciplinas da construção civil dentro de uma única linguagem. Então, se você tem uma manta asfáltica que está sendo perfurada por algum elemento hidráulico ou elétrico, vai aparecer essa solicitação de revisão dentro do próprio aplicativo. Ele mostra essa nota de solicitação e ele tem a vantagem de fazer a compatibilização tanto do projeto quanto da obra, as questões de custos, o tempo de obra. Então, toda essa plataforma colaborativa aí, ela funciona de uma maneira conjunta.
Outro fator importante que a gente tem que relevar, não só o projeto deve ser executado, mas também tem que haver as inspeções técnicas para poder conferir se todo o material que foi desenhado, todo o material que foi projetado, se ele está sendo executado de uma maneira correta, tanto o armazenamento dos materiais como o desenvolvimento de todos os sistemas. Então, é importante essa fiscalização e essa inspeção técnica na obra pelo projetista ou pelo técnico responsável pelo projeto, porque ele conhece todas as interfaces e todas as problemáticas que existem na obra. Aqui apenas um custo comparativo aí de quanto que custaria no Brasil entre todas as disciplinas para poder fazer uma obra. A gente fala que o sistema estrutural ele exige aí quase que 30% do valor total de uma obra na parte projetual, né? Enquanto o projeto de impermeabilização é apenas 4%. Então, é quase 6 vezes mais, aí mais de 6 vezes o valor do projeto de impermeabilização. E como na nossa norma técnica a gente fala que a impermeabilização ela foi feita para proteger a estrutura, a gente tem apenas 4% para proteger os 27%. E aí, trazendo um pouco para uma brincadeira do cotidiano, seria mais ou menos do que você ter um carro de luxo, um coche de luxo, sem assegurar ou sem alarma. Então, você ter uma estrutura sem uma proteção é mais ou menos você ter um bem caro e não protegê-lo. Então, é isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês aí. Duas frases também que a gente coloca aí como frases motivadoras, frases para se pensar. Espero que eu possa ter trazido um pouquinho, mesmo que na minha linguagem do português, que vocês tenham me compreendido, que eu possa trazer um pouquinho aí dessa cultura brasileira para o pensamento chileno, e que vocês possam desenvolver e alavancar aí a mentalidade e a cultura, a concepção de projetos, da necessidade do projeto, da necessidade de se pensar a impermeabilização antes de corrigi-la na obra. É isso. Muitas graças.